Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Salve Maria Santíssima. Sejamos profetas de fogo. Vamos andar com a cruz na mão direita e o rosário na mão esquerda. Vamos ser homens sobrenatural, homens místicos, homens que pregam a palavra com autoridade. Quando São Domingos estava pregando o rosário perto de Cacaçuna, trouxeram à sua presença um objeto que está possesso pelo demônio. São Domingo exorcizou na presença de uma grande multidão de pessoas. Parece que mais de 12.000 pessoas tinham vindo ouvi-lo pregar. Os demônios que possuíam este infeliz foram obrigados a responder às perguntas de São Domingos com muito constrangimento. Eles lhes disseram que havia 15.000 deles no corpo deste pobre homem, porque ele atacou os 15 mistérios do rosário. Eles continuaram a testemunhar que quando São Domingos pregava o rosário, eles impunham medo e horror nas profundezas do inferno, e que ele era o homem que eles mais odiavam em todo o mundo. Isto por causa das almas que ele arrancou dos demônios, através da devoção ao Santo Rosário. São Domingo arrancou as almas da mão do demônio pelo poder do rosário. Mas São Domingo arrancou dos demônios através da devoção ao Santo Rosário. Da mão dos demônios, São Domingo arrancou muitas almas. E o demônio tinha raiva dele. O demônio dizia que ele era o homem que eles mais odiavam em todo o mundo. Os demônios diziam que ele odiava São Domingos, porque São Domingo arrancava as almas da mão do capeta do quinto dos infernos, com a oração do Santo Rosário. Eles então revelaram várias outras coisas. São Domingo colocou seu rosário em volta do pescoço do obigente e pediu que os demônios lhe dissessem quem de todos os santos no céu eles mais temia, o que deveriam ser, portanto, mais amado e reverenciado pelos homens. Neste momento, eles soltaram um gemido inexprimível, no qual a maioria das pessoas caiu por terra, desmaiados de medo. Então, usando de esperteza, a fim de não responder, os demônios começaram a chorar e pratear numa maneira tão deprimente que muitas das multidões começaram a chorar, também movidos por compaixão natural. Os demônios falaram através da boca do obigente com uma voz dolorida: Domingos, Domingos, tenha piedade de nós. Nós prometemos que nós nunca machucaremos você. Sempre teve compaixão pelos os pecadores e aqueles que estão na miséria. Tenha piedade de nós, pois estamos padecendo. Já estamos sofrendo tanto porque você se compaz em aumentar as nossas penas. Não pode se dar por satisfeito só com o nosso sofrimento, sem ter que aumentá-los. Tenha piedade de nós, tenha piedade de nós. Os demônios dizendo que São Domingo era para ter piedade deles. São Domingos não se mostrou nem um pouco movido de compaixão por esses espíritos. E lhes disse que não os deixaria a sós até que eles respondessem a pergunta. Então eles disseram que iria sussurrar
a resposta de tal forma que apenas São Domingos seria capaz de ouvi-los. Ele disse que deveria responder claramente, em alta voz. Então os demônios se mantiveram quietos e se negaram a dizer uma só palavra, desconsiderando completamente as ordens de São Domingos, que ajoelhou-se e rezou a Nossa Senhora. Ó Toda-Poderosa e maravilhosa Virgem Maria, eu vos imploro, pelo poder do Santíssimo Rosário, ordene a estes inimigos da raça humana que me responda. Havia apenas terminado de orar quando viu ao seu lado uma chama ardente sair dos ouvidos, narinas e boca do obigente. Todos tremeram de medo, mas o fogo não machucou a ninguém. Então os demônios disseram, ao que os demônios disseram, meus irmãos: Domingo, nós te imploramos pela compaixão de Jesus Cristo e pelos méritos de sua Santa Mãe e de todos os santos, deixe-nos sair deste corpo sem que falemos mais, pois os anjos responderão a sua pergunta em qualquer momento. E além dos mais, não somos nós os mentirosos? Então, por que haveria de crer em nós? Não nos torture mais. Tenha piedade de nós. Pior para vocês, espíritos desgraçados, indignos de seres ouvidos. São Domingo ajoelhou-se e rezou a Nossa Senhora, ó digníssima Mãe da Sabedoria. Oro pelas pessoas aqui reunidas, que já tinha aprendido como rezar a saudação angélica devotamente. Por favor, eu imploro, forçai vossos inimigos a proclamar a verdade completa e nada mais que a verdade sobre isto aqui. E agora, diante desta multidão, São Domingos mal tinha terminado esta oração quando viu a Santíssima Virgem perto de si, rodeadas por uma multidão de anjos. E ela bateu no homem possesso com um cajado de ouro que segurava e disse: Responda ao meu servo Domingos imediatamente. Lembre-se de que as pessoas nem viram ou ouviram Nossa Senhora, mas somente São Domingos. Então os demônios começaram a gritar. Olha o que os demônios disseram: Ó vós que sois nossa inimiga, nossa ruína e nossa destruição, por que desceste do céu só para nos torturar tão cruelmente? Ó advogada dos pecadores, vós que os tirais das presas do inferno, vós que sois o caminho certeiro para o céu, devemos nós, para o nosso próprio pensar, dizer toda a verdade e confessar diante de todos quem é que é a causa de nossa vergonha e nossa ruína. Ó pobre de nós, príncipe da escuridão, então ouça bem vocês cristãos. A mãe de Jesus Cristo é toda poderosa e ela pode salvar seus servos de caírem no inferno. Ela é o sol que destrói a escuridão de nossa astúcia e sutileza. É ela que descobre nossos planos ocultos, quebra nossas armadilhas e faz com que nossas tentações fiquem inúteis e sem efeito. Nós temos que dizer, porém, de maneira relutante, que nem sequer uma alma que realmente perseverou no seu serviço foi condenada conosco. Um simples suspiro que ela oferece à Santíssima Trindade é mais precioso que todas as orações, desejo e inspirações de todos os santos. Nós a tememos mais que todos os santos no céu juntos e não temos nenhum sucesso com seus
fiéis servos. Muitos cristãos que a invocam quando estão na hora da morte, que seria condenados de acordo com os nossos padrões ordinários, são salvas por sua intercessão. Ou se pelo menos essa Maria assim era na sua fúria, como eles o chamaram, não tivesse se oposto aos nossos desígnios e esforços, teríamos conquistado a igreja e teríamos destruído há muito tempo atrás e teríamos feito que todas as ordens da igreja caíssem no erro e na desordem. Agora que nós somos forçados a falar, também lhe diremos isto: ninguém que perseverar ao rezar o rosário será condenado, porque ela obtém para seus servos a graça da verdadeira contrição por seus pecados. Por meio deles, eles obtêm o perdão e a misericórdia de Deus. Então São Domingos fez com que todos rezassem o rosário bem devagar, com grande devoção, e algo maravilhoso aconteceu. Cada Ave Maria que ele e o povo rezavam, um grande grupo de demônios saía do corpo do infeliz em forma de brasas acesas. Quando os demônios foram todos expulsos, o herege se viu inteiramente livre deles. Nossa Senhora, que ainda se mostrava invisível, deu sua bênção ao povo reunidos e eles se encheram de alegria por isso. Muitos hereges se converteram por causa deste milagre. Ingressaram na confraria do Santíssimo Rosário. Olha aí, meus irmãos, quem reza o Santo Rosário expulsa o demônio. Satanás não tem vez para aqueles que é devoto do Santíssimo Rosário. O rosário é poderoso, meus irmãos e minhas irmãs. Quem reza o rosário se livra das tentações do demônio. O demônio não tem vez. E São Domingos de Gusmão, um grande homem de Deus, um grande santo devoto do Santo Rosário, ele só pregava sobre o rosário. E nós temos que ser assim, meus irmãos, pregar só sobre o rosário. Divulgar as 15 promessas do Santíssimo Rosário aonde chegar. As 15 promessas que a Virgem Maria deu para Alain de Lanroche. Nossa Senhora disse para Bartolo Longo: anuncie o meu rosário e entrarás no céu. E temos que anunciar, meus irmãos e minhas irmãs, o Santo Rosário aonde chegar. As pessoas hoje em dia não querem mais rezar o Santo Rosário, não querem mais, porque não sabem a importância do rosário. Muitas pessoas estão vivendo na ignorância. Muitas pessoas estão deixando a igreja verdadeira de Nosso Senhor Jesus Cristo para seguir seita fundada por homens. Protestantismo, Testemunho de Jeová, Espiritismo, tudo isso é seita que o diabo plantou na terra para botar confusão na cabeça das pessoas. E nós, como os profetas da Virgem Maria, nós, como divulgamos o Santo Rosário, nós temos que ensinar o caminho verdadeiro às pessoas que estão caminhando como cego no meio de tiroteio, estão seguindo seitas fundadas por homens. E São Domingos, um grande homem de Deus que pregava o Santo Rosário, como São Padre Pio, muitos outros santos, São Luís Grião de Montfort, Santo Antônio de Pádua. Nós temos que ser como esses homens, apaixonados pelo rosário, pelo poder do Santo Rosário. O rosário que salvou muitas pessoas que ia se condenar eternamente e foram salvas pelo poder do Santo Rosário. Até sacerdotes, meus irmãos e minhas irmãs, que foram pregar, fazer um sermão contra o rosário, era 2 sacerdotes, um morreu na hora e o outro ficou de cadeira de roda. Ai daquele que se levantar contra o Santo Rosário, ai daqueles que se levantar contra o rosário. E como nós vimos aqui, São Domingo rezou, e aquele homem que estava possesso pelos demônios, e todos os demônios teve que sair do corpo daquele que atacou os 15 mistérios do Santo Rosário, e entrou 15 mil demônios no corpo do homem, e foi ter que chamar São Domingo para expulsar. E cada Ave Maria que São Domingo rezava,
era expulso os demônios do corpo daquele herege que foi atacar os 15 mistérios do Rosário. Ai daqueles que hoje em dia atacam o Santo Rosário. Ai daqueles protestantes que falam mal do Santo Rosário. Ai daqueles hereges que ficam falando mal do Rosário. Só reza o Santo Rosário quem está cheio do Espírito Santo. Quem não tem o Espírito Santo não reza o Rosário. Os protestantes preferem andar com uma cobra de veneno no pescoço do que botar um rosário no pescoço ou escapulares. E nós temos que ser propagador do Santo Rosário. Temos que ter o amor cada dia ao Santo Rosário e divulgar onde chegar. Salve Maria Santíssima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.